Seja muito bem-vindo ao canal A Verdade na Prática. Eu sou Moisés Santos e estou aqui trazendo mais um estudo bíblico para a sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e assim você vai receber avisos sempre que nós postarmos um novo vídeo. Se você gostar dos nossos estudos, você também pode deixar o seu like, deixar o seu gostei e nos ajudar a propagar este trabalho que é tão importante. O nosso objetivo é que você aprenda a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus diariamente. Coloque a Bíblia como fundamento para a sua vida, para que você tenha uma prática diária das Escrituras. Algumas pessoas acreditam que seja muito difícil de fazer isso, mas eu lhe garanto que não é. Hoje eu trouxe nesse estudo 5 conselhos práticos que vão ajudar você a conhecer a palavra de Deus e, além disso, praticar aquilo que é bom para todo cristão, que vai ajudar você a fundamentar a sua vida cristã e ter as condições necessárias para também ajudar outras pessoas. Esses 5 conselhos práticos são importantes para todas as pessoas, mas principalmente para todo cristão que acredita verdadeiramente na palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu entendo que existem cristãos que são autênticos, simpatizantes do cristianismo e pessoas que se dizem cristãs, mas que de verdade não o são. Então, como sempre, eu quero que você pegue a sua Bíblia e nós vamos começar o nosso estudo. Faça anotações, escreva ali, passe um marcador de texto nos textos que nós vamos falar aqui, para que você possa revisá-los depois e memorizar melhor tudo que nós estamos falando, porque é muito importante. Eu quero começar, inclusive, com uma frase de Agostinho, e que é importante que você entenda para que você descubra que, como cristão, você geralmente é perseguido em várias esferas da vida. Mas é importante que você entenda o porquê. Vamos lá? Agostinho, ele na verdade escreveu o seguinte, ele dizia que a verdade suscita o ódio. Ele acredita que os homens amam tanto as suas vidas humanas, suas vidas naturais, e onde eles cometem erros, que em detrimento desse amor que ele tem pelos seus erros, eles odeiam a verdade. Então, todas as vezes que a verdade é exposta, aqueles que vivem no erro se levantam para combater contra a verdade. Ora, o próprio Jesus nos disse que nós sofreríamos aflições, que nós seríamos perseguidos por amor do seu nome, por amor da sua palavra. E é verdade. Todas as vezes que nós colocamos a verdade em evidência, nós sofremos perseguição. Todas as vezes que nós mostramos a verdade para as pessoas, e essas pessoas estão no erro, elas se opõem à verdade e se opõem à palavra de Deus. Portanto, se você é um cristão autêntico, considera-se assim, e não está passando nenhum tipo de perseguição, faça uma reflexão. É muito importante que você pare e pense. 2 coisas podem estar acontecendo. Ou você não está fazendo aquilo que Deus lhe chamou para fazer, ou você não é um cristão autêntico. Porque todo cristão engajado na obra de Deus, fazendo aquilo que as Escrituras mandam, porque a Bíblia é nosso manual de fé e conduta. Se a Bíblia é nosso manual de fé e conduta, nós andamos e vivemos pela Bíblia, pelo que ela nos ensina, porque é a palavra de Deus, é a instrução de Deus para os homens. Portanto, se eu sou um cristão e ando segundo a palavra de Deus, eu sofro perseguição. Mas se eu não estiver sofrendo perseguição, alguma coisa está errada. Portanto, prepare-se, porque todos que fazem a vontade de Deus, de alguma forma, sofrem alguma perseguição. Por isso, esses 5 conselhos que eu vou dar a você hoje é muito importante para a sua vida. Vamos começar? O primeiro deles, eu preciso que você leia a palavra de Deus.
Ler a Bíblia é uma das coisas mais importantes para todo cristão. Porque como você pode declarar-se cristão se você não conhece a Cristo, se você não anda como Cristo, se você não ouve a voz de Jesus Cristo, ouve a palavra de Deus, não ouve a voz de Deus? Todo aquele que se declara cristão deve conhecer a vontade de Deus e a vontade de seu Filho, Jesus Cristo. É por isso que nós somos chamados de cristão, porque nós vivemos de acordo com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, conhecer a Bíblia, ler Bíblia é muito importante. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 textos. Entre esses 2 textos nós temos 2 grupos de pessoas e eu quero que vocês entendam esse paralelo que eu vou fazer agora. O primeiro deles está escrito lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 29. Diz assim: o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso foi Jesus falando. Mateus registrou isso quando Jesus explicava sobre a ressurreição e os saduceus que duvidavam da ressurreição, não acreditavam em ressurreição, chegaram para ele e questionaram. E ele disse: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Os saduceus eram um grupo de religiosos e estes eram compostos principalmente por famílias sacerdotais. O que significa isso? Significa que este grupo de religiosos, de saduceus, chamados saduceus, conhecidos como saduceus, na sua maioria era composto por pessoas de famílias sacerdotais, ou seja, de pessoas que vinham do sacerdócio, pessoas que vinham da linhagem de Arão. Olha só o significado tão mais amplo que nós podemos entender desse texto. Jesus disse para estes homens que viviam no sacerdócio que eles não conheciam a palavra de Deus, nem o poder de Deus. Se nós fizermos um paralelo para hoje, quantas pessoas estão nas igrejas? Quantas pessoas estão no sacerdócio? Quantos líderes que nós sabemos e conhecemos alguns até, demonstram claramente que nem conhecem as Escrituras e também não conhecem o poder de Deus? Quanto desses líderes limitam o poder de Deus? Quer um exemplo? Quando foi que você viu milagres como paralíticos andarem, cegos enxergarem ou mortos ressuscitarem em igrejas modernas? Ué, você ficou espantado? Por quê? Você acha que isso é uma coisa somente do passado? Que isso não deve ou não deveria acontecer nos dias modernos? Bom, por quê? Deus mudou? Ele não é o mesmo? Está escrito, ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E por que você não vê milagres assim mais nas igrejas, nos templos, nas ruas onde alguém está pregando ou falando do Evangelho? Por que será que nós não vemos mais esses tipos de milagres, essas coisas acontecerem comumente? Porque isso era para ser uma coisa comum, uma coisa aberta, livre. Todo mundo que conhece o Evangelho deveria viver isso como uma experiência natural. Afinal de contas, era natural no passado. Nós temos vários exemplos de curas fantásticas. Ah, você acredita que só Jesus podia fazer isso? Então por que ele disse que os discípulos fariam aquelas coisas que ele fazia e coisas maiores do que estas? E por que ele determinou que os discípulos passassem isso para os outros discípulos e para os outros discípulos e chegassem até os dias de hoje, até nós? Bom, ler a Bíblia é muito importante, porque vai fazer a diferença entre aqueles que conhecem e aqueles que não conhecem. Quer saber de outro grupo? Vamos ver outro texto lá em João, capítulo 5, versículo 39. Eu vou ler para vocês aqui na minha Bíblia. Espera aí, vamos lá. João 5, 39 diz assim: vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhe dão vida, ou melhor, que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, e no entanto vocês se recusam a vir a mim para receber esta vida eterna. Olha só que coisa! Esse outro grupo lê as Escrituras em busca da vida eterna. Busca a Deus através das Escrituras no intuito de encontrarem um meio de chegarem à vida eterna.
Mas quando Jesus é apresentado para estas pessoas como autor da vida eterna, porque está escrito que só por ele, só por intermédio dele, alguém chegará aos céus, essas pessoas não querem receber o autor da vida, Jesus Cristo. Não é interessante? Um grupo não conhece nem as Escrituras, nem o poder de Deus. São pessoas religiosas, fazem parte da liturgia, de todo o complexo do culto, mas no fim seus corações estão longe de Deus. Isso é uma verdade do passado e no presente. Quantos líderes estão afastados de Deus? Hoje é comum você ver líderes caindo em pecado, roubando as igrejas, adulterando, mentindo e fazendo toda sorte de coisa errada. E as pessoas fecham os olhos para não ver isso. Eu não sei porquê, mas fecham os olhos. Bom, outros leem as Escrituras, buscam nela a vida eterna, mas quando estão na hora de aceitarem a Cristo como Salvador, elas não acreditam. Então, leia a Bíblia, conheça a Bíblia, viva a Bíblia. É muito importante. Esse é o primeiro conselho prático para você. Vamos para o segundo conselho prático. Orar. É tão importante falar com Deus, é tão importante orar, clamar. A Bíblia faz uma diferença, uma distinção entre orar e clamar e suplicar. Orar é quando você conversa, é um diálogo com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, porque eles são pessoas e você pode falar com eles. Jesus recomenda que você vá ao seu quarto, em secreto, dobre os seus joelhos e fale com o Pai em secreto. E em secreto o seu Pai ouvirá e lhe responderá. Outras vezes Jesus diz, orem sem cessar. Orem para que não entrem em tentação. Então orar é importante, mas há um momento que você ultrapassa esse limite da oração e também pode suplicar. A súplica é uma oração com dor, é uma oração com um desejo forte, é uma oração onde você apresenta a Deus algo que está profundamente lhe machucando ou causando um impacto emocional muito forte. É a súplica. Nós vemos pessoas que suplicam a Deus que muitas vezes não conseguem nem falar, apenas choram ou apenas gemem. E a Bíblia também fala sobre isso quando diz, por exemplo, que Ana estava tão angustiada que apenas balbuciava, que o sacerdote queria ouvir o que ela dizia, mas não conseguia. Mas Deus ouviu aquela voz baixinha, aquele balbuciadozinho, e deu uma resposta para Ana, lhe dando um filho. E foi uma bênção. A própria Bíblia nos diz que às vezes nós não conseguimos abrir a boca para falar, apenas gememos, mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, que ouve esse gemido, leva essa oração à presença do Pai e Ele responde. Então Deus responde à sua oração, o seu diálogo com Ele, Deus responde às suas súplicas. Portanto, ore. Esse é o segundo conselho prático. Se você é um cristão de verdade, ore em todo tempo, em todo momento, em toda hora. Porque é importante orar. Nós vamos ver aqui, por exemplo, em Tessalonicenses 5,17. Nunca deixe de orar. Olha que recomendação. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, a parte A do versículo diz assim, orem no Espírito em todos os momentos e em todas as ocasiões. Olha como é importante você manter uma postura de oração. É muito importante. Já em Mateus, no capítulo 24, versículo 21, diz assim, vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Orar também significa conversar com Deus e pedir a Deus forças para resistir às tentações, tanto vindas, da parte de Satanás contra a sua vida, que é nosso inimigo. Ele se opõe a nossas vidas, à santidade, a servir ao Senhor. Quanto ao mundo que oferece todo tipo de mazela, todo tipo de oportunidade indecente, tanta vaidade, tantas coisas, então você tem que orar o tempo todo para que você não ceda às tentações. E a sua própria carne, o seu próprio desejo, a sua própria vontade, que também Paulo fala sobre isso, até dizendo que as coisas que ele gostaria de fazer ele não fazia, mas as que ele não queria, constantemente ele praticava.
Portanto, temos que lutar contra isso, lutar contra a carne, lutar contra o mundo com as suas concupiscências, seu pecado, e lutar contra as forças, as hostes espirituais da maldade que nos tentam todos os dias na tentativa de nos derrubar. Não são poucos, como eu já disse, os líderes que têm caído na tentação, fraquejado e têm passado por momentos difíceis. Então ore constantemente, porque é muito importante você orar. O outro conselho prático, o terceiro deles, é: não seja ansioso. Ah, mas que coisa, o que é que isso tem a ver com a vida cotidiana do crente? Ora, a Bíblia recomenda que a gente não ande ansioso. A ansiedade, ela causa muitos danos, não só psicológicos, emocionais, mas também espirituais. Porque quando você é ansioso, quando você vive na ansiedade, você não consegue esperar o momento certo da resposta de Deus, das coisas que Deus tem para lhe revelar, das coisas que Deus tem para fazer na sua vida. A ansiedade, ela provoca uma aceleração no pensamento e você fica desesperado para que as coisas aconteçam logo. Mas Deus não trabalha dessa forma. Por isso que eu recomendo que você não ande ansioso. Tem muito cristão ansioso, tem muita gente na igreja ansiosa, tem muita gente que não quer esperar mais o tempo, que se antecipa, que faz as coisas fora do tempo e as consequências são terríveis. Portanto, não fique ansioso. Paulo recomenda: não seja ansioso. Na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6, ele diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus. Olha a oração de novo aí. Pedindo aquilo que vocês precisam e agradeçam a Ele por tudo que Ele já fez. Então, não vamos ser ansiosos, vamos agradecer por tudo que Deus já nos deu, por tudo que Ele já fez na nossa vida, e vamos manter a paz, sem ansiedade, buscando sempre apresentar diante de Deus as nossas necessidades, as suas necessidades, para que você fique em paz com Deus. Aí, isso me leva ao quarto conselho: vivam em paz. Sabe o quanto é importante viver em paz? No mundo moderno, a violência tem se estendido por todas as áreas da vida do homem. E você viver em paz demonstra que você é diferente do mundo. Porque nosso Deus, Ele é o Deus de paz. Jesus é o príncipe da paz. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, deve fazer parte da sua vida. Se nós acompanharmos o que o mundo faz, este mundo de violência, você liga a sua TV e é muito provável que escorra sangue da tela da sua TV, porque é só o que nós vemos: notícias de guerras, notícias de combate, notícias de estupro, de assassinatos, de roubos, de atropelamentos, o tempo todo. Parece que a coisa ruim se vende muito, não é? As pessoas estão acostumadas a assistir isso e não são poucos os cristãos que eu conheço que se prendem a esse tipo de notícia e gostam de ouvir e assistir isso. Pessoas que não se desprendem dos jornais televisivos, dos jornais da televisão, que falam o tempo todo, programas que são exclusivos de violência, de crimes, de assassinatos. Então tenham muito cuidado. Vivam em paz. Colossenses 3,15. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Viver em paz é muito importante. Porque se você não tiver paz, o seu lar não terá paz. No seu trabalho você não terá paz. Pode o mundo desabar. Se você tiver paz no seu coração e confiança em Deus, você vai ter paz no seu lar, você vai ter paz no seu trabalho, você vai ter paz na faculdade, você vai ter paz em todos os lugares. Portanto, viva em paz. Por último, e não menos importante, o quinto conselho prático: preguem a palavra de Deus. Este você não deve, não pode, sob hipótese alguma, se você é um cristão autêntico, deixar de fazer. Olha o que Timóteo escreveu, ou melhor, Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao 4. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não.
Não importa se você estiver preparado, mesmo que a ocasião não seja boa, mas pregue, anuncie o reino de Deus. Você não faz ideia do efeito que isto faz. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Olha aqui outra coisa maravilhosa. Corrija, repreenda. Nós estamos desacostumados de falar a verdade, desacostumados de repreender, desacostumados de corrigir. Nós vemos o erro e fechamos os olhos, cruzamos os braços, não nos movemos, porque isso não é assunto meu. É o que algumas pessoas dizem. Nós precisamos ajudar um ao outro. A Bíblia diz que se você vê seu irmão num caminho do erro, do pecado, e você consegue tirá-lo de lá, você ganhou uma vida e acumulou uma multidão de bênçãos sobre a sua cabeça, porque você resgatou uma alma do pecado. Então, meu querido, tenha cuidado. Pregue a palavra, ensine, corrige, advirta pela palavra. Não vá fazer isso somente porque você tem conceitos formados e acha que pode dizer o que quiser para as pessoas. Use a palavra. Vamos lá? Por que nós devemos fazer isso? Pois vai chegar um tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos, e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Olha só, nos dias atuais, estamos vendo coisas desse tipo? Pessoas que só querem ouvir o que agrada aos seus ouvidos? Num outro estudo eu falei sobre isso. As pessoas estão buscando somente aquilo que lhe agrada, aquilo que é bom para os seus ouvidos. Só bênção, só riqueza, só alegria, só fartura, só coisas boas, não é? As pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir aquilo que preenche o vazio que elas têm. Mas esse vazio, na verdade, só cabe Jesus. É o único que pode preencher o vazio da sua alma. Não as mentiras que você está ouvindo. E por pior que seja, nós temos que entender que existem líderes que alimentam esse tipo de comportamento. Portanto, querido, acorde. Pare de ficar indo atrás de contos de carochinha. Leia a Bíblia. Ela é a verdade da palavra de Deus. Propague isso para as pessoas, porque todo aquele que escuta a verdade, que escuta a palavra de Deus, recebe da parte de Deus uma oportunidade de que o Espírito Santo possa transformar a sua vida, trazer cura emocional para a sua alma, cura espiritual, perdão dos seus pecados, cura física de suas doenças, esperança, algo que o mundo não tem mais, esperança e alegria de saber que um dia, Deus virá nos buscar e nos levará para o nosso lugar ao lado dele. Que Deus te abençoe poderosamente e que esses 5 conselhos que eu te dei hoje possam servir para você e te ajudar como um cristão. Não deixe de assistir os nossos estudos, porque nós queremos contribuir com o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe e até o próximo.